Eu vou contar uma história sobre a pandemia, por isso eu vou pedir para você ficar até o final do vídeo, já me segue, comenta, compartilha e curte esse vídeo. Dessa forma o algoritmo entende que o conteúdo é relevante e vai entregar para mais pessoas. Conto com você, hein? Vamos lá. A pandemia foi ruim para todo mundo, certo? Agora eu vou contar um pouquinho da minha história durante a pandemia. Eu sou profissional de saúde há mais de 16 anos e atuei na linha de frente no combate ao coronavírus. Eu faço exames de imagem, tomografia, raio-x, ressonância. E lá no comecinho, quando não tinha teste, muito menos aquele teste rápido, não tinha nada. Quem diagnosticava o Covid eram os sintomas comparados com a tomografia computadorizada, que acho que foi um dos exames que eu mais realizei nessa época. Os estados, os municípios, alguns hospitais aterrorizaram a população com esse advento do coronavírus, né? Então, provavelmente, você teve que ficar em casa, né? Nós não ficamos em casa e, pelo contrário, acabamos sendo afastados das nossas famílias. Por quê? Pô, você é profissional de saúde, tem que ficar todo mundo longe de você. A gente chegava em casa, tirava as roupas ainda no quintal e entrava direto pro chuveiro, colocava as roupas para lavar e era isso todos os dias. Pensa como ficou a nossa cabeça, né? Eu fui afastado do meu filho, eu fiquei 4 meses sem ver o meu filho. Por quê? Eu e minha esposa somos da área da saúde, então a nossa rotina era hospital, casa, hospital, casa, hospital, casa e fecharam as escolas, meu filho não podia ir pra escola, ele foi pra casa da minha sogra. Minha sogra é idosa, não queria ver a gente nem pintado de ouro, então pensa só como foi esse período pra gente. Enquanto isso, a mídia aterrorizando, o governo do estado, as prefeituras aterrorizando. Os únicos sensatos nesse momento foi o governo federal, o governo de Jair Messias Bolsonaro, né? Que não tava querendo colocar o pânico na população, tava falando que algumas coisas poderiam continuar abertas. E detalhe, tinham alguns medicamentos que poderiam ser usados num combate preventivo ao coronavírus. Mas esse presidente foi desacreditado pela mídia, pela esquerda, pelo Supremo Tribunal Federal e por quase todos os governadores e prefeitos do Brasil. Mas a gente não parou, a gente continuou. Teve colegas que eram hostilizados no transporte público, indo trabalhar ou voltando do hospital. Olha só o absurdo e o sufoco que a gente passou. E aí, alguns meses se passaram, criaram aí uma vacina sem estudo, sem saber efeito colateral, sem saber nada. E mais uma vez, nós, profissionais de saúde, fomos feitos de cobaia. Ó, os primeiros a serem vacinados serão os profissionais de saúde. Isso é um testemunho, tá? Ninguém queria tomar essa vacina. Até profissionais de esquerda, porque todos nós sabemos que o estudo de uma vacina demora anos para ser concluído e aplicar a vacina. Tá aí o estudo da vacina da dengue, que já faz mais de 10 anos, começou a aplicar, teve efeito colateral, já pararam. São estudos muito demorados. Mas fomos praticamente obrigados a tomar essa vacina. E os medicamentos, como a cloroquina, a ivermectina, ali, aconselhado por alguns médicos como um tratamento preventivo, foi totalmente excluído e praticamente proibido de ser usado para tratar o Covid. O mais engraçado é que toda doença existe um tratamento precoce e é aconselhado o tratamento precoce. Toda. Aí justo no coronavírus, não existe tratamento precoce, não tem que fazer nada. Engraçado, né? Eu acho que isso aconteceu só porque o presidente Bolsonaro falou. Mas, enfim, continuamos a batalha, lutamos. E aí, quando finalmente começou a se normalizar, né? Todo mundo voltando para casa, né? Os estabelecimentos abrindo, com algumas restrições, mas abrindo normalmente, as pessoas saindo de casa para ir trabalhar. Nós continuamos lá no hospital, firmes. Não tivemos férias, não tivemos folgas, continuamos firmes. E nesse período, muitos colegas tiveram que fazer tratamento, colegas entraram em depressão, perdemos colegas e teve colegas que desistiram da profissão, saíram da área da saúde. E agora, depois de anos, a gente descobre que o Dr. Anthony Fauci, ou melhor, Dr. Falso, mentiu em praticamente todas as decisões e protocolos durante a Covid. Tá escrito lá nos relatórios dele que ele sabia da eficácia da ivermectina e da cloroquina no tratamento precoce, mesmo que não fosse 100%, mas ajudaria muitas pessoas. Mas não, né? Quando o Trump endossou, ele começou a falar que não tinha estudo, que não funcionava. Olha que sacanagem com a vida de muitos. A gente descobre que aquele afastamento de 2 metros era coisa da cabeça dele, que as máscaras não tinham eficácia nenhuma contra a transmissão do vírus. É mole. E por causa disso fizeram um terror com todo o governo Bolsonaro, pediram até impeachment dele, esquerda, MBL, todos se uniram para pedir impeachment do presidente que estava certo o tempo todo. Então, se você que perdeu um ente querido colocou essa culpa na conta do presidente Bolsonaro, você pode passar a culpar a Globo, que foi canalha durante toda a pandemia, a esquerda, que fez um terror, o pessoal do MBL, que fizeram um terror, eles estavam junto no fecha tudo e fica em casa, viu? E ao presidente Bolsonaro, você só deve desculpas. Não só você e toda a população brasileira e toda essa mídia suja e canalha. Então é isso, nós, profissionais de saúde, que demos a vida, demos o sangue na época da pandemia, hoje somos totalmente esquecidos. E nós sofremos com uma mentira de um médico americano e hoje nós descobrimos toda a verdade. E a verdade essa é que o presidente Bolsonaro estava certo o tempo todo. Então, mais uma vez, eu vou pedir para você, compartilhe esse vídeo.